Oi pessoal, tudo bom? Enfim, retomamos aqui nossos diálogos virtuais, hoje para conversar um pouquinho sobre as fontes de informação na pesquisa acadêmica. Na aula anterior nós conversamos a respeito da pesquisa em si, a respeito de questões relacionadas à sua natureza, suas razões de ser, algumas de suas regras, inclusive, dentro do universo da cultura acadêmica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as fontes de informação que possibilitam a realização da pesquisa em si, né? Então a gente vai pensar em como chegar até as informações que vão nos possibilitar ter mais elementos para construir uma pesquisa, para construir inclusive o planejamento da pesquisa, que é seu projeto, né? E para depois realizar em si essa pesquisa. Mas discutir fontes de informação não se refere apenas à realização de pesquisas com o objetivo de finalizar um curso, como é o caso do TCC, de publicação, de construção do conhecimento, mas também em relação a questões que cercam as atividades inerentes à realização das disciplinas ao longo do curso. Então, muitas vezes vocês têm que buscar informações qualificadas a respeito de um determinado tema. E como você faz isso? Buscando informações extras, muitas vezes, que estão além daquilo que foi indicado como bibliografia básica, né? Então, saber onde buscar essas informações sempre é muito importante. Alguém pode dizer, hoje a gente busca tudo no Google, né? Vai lá, dá uma googada e vem todos os resultados possíveis. Mas é necessário pensar que mesmo no universo do Dr. Google, é possível refinar as pesquisas, é preciso, inclusive, identificar resultados de busca que não são confiáveis, né? Ou seja, que vão apresentar informações que muitas vezes não têm alto grau de confiabilidade. Isso pode comprometer o seu processo de busca de informações, obviamente. Então, as chamadas fontes de informação, elas podem ser entendidas como elementos que são destinados à pesquisa, né? Podem ser obras ou bases de dados que reúnem ali uma série de dados específicos que vão nos levar até as informações relacionadas a uma temática específica. Muitas vezes, essas fontes elas são formuladas, né, ou bases de dados são formuladas justamente para se oferecerem como instrumento de busca de informações, né? São organizadas dessa maneira, são pensadas dessa maneira, e de fato o maior exemplo são esses buscadores livres que existem na internet. O mais utilizado dentre todos é o Google hoje. O Google é um grande indexador, né? Os índices são instrumentos medievais que eram utilizados para possibilitar a busca das obras que faziam parte de um acervo de uma grande biblioteca. Hoje existe um grande buscador, um grande índice, que é o Google, né? O Google oferece para a gente um grande manancial de informações, mas é necessário entender, né, muitas vezes os resultados que ele nos oferece e tentar identificar as informações que têm melhor qualidade ou confiabilidade em detrimento de outras que não oferecem esses requisitos mínimos, especialmente para o ambiente acadêmico, para a construção do conhecimento, especialmente. As fontes de informação, portanto, apresentam muitas vezes um arranjo específico de sua organização, como instrumento para facilitar a busca pelas próprias informações, possuem índices que podem ser ali verificados por autor, por título, por assunto. Vocês devem reparar que muitas vezes quando a gente acessa uma revista acadêmica, por exemplo, é possível buscar as informações justamente a partir dessas referências, autor, título ou assunto, né? Podem existir no formato digital, que é o mais disponível hoje, por óbvio, ou mesmo em papel. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando a gente precisava buscar a informação a respeito de um determinado tema, verificar quais eram as obras já elaboradas a respeito desse tema especificamente, a gente tinha que ir até os instrumentos impressos para obter essa informação. As bibliotecas, em geral, muitas delas ainda têm esses buscadores analógicos, né? Os índices, os cardex, o cardex especificamente para periódicos, né? Que são fichinhas, relatando ali todo o acervo daquela biblioteca, né? No entanto, hoje o processo de digitalização ele já está muito avançado e sistemas de bibliotecas de universidades, por exemplo, já têm todas essas informações em nuvens,
né? Então, há um sistema online que possibilita a pessoa, né, conseguir realizar essas buscas para efetivar, muitas vezes, atividades como o levantamento bibliográfico, que vai levar ao desenvolvimento de uma pesquisa. A compreensão inicial, pelo menos, de um determinado tema. As fontes digitais, portanto, elas sempre vão oferecer mais rapidez e muitas vezes mais precisão, se você souber realizar a busca, sendo que algumas apresentam apenas referências do trabalho, né, não te dão acesso ao trabalho, e outras te dão o trabalho completinho, né? Então, muitas vezes, algumas dessas fontes, bases de dados, por exemplo, os repositórios de trabalhos finais das universidades, eles te dão acesso ao trabalho completo, né? Seja ele um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Então, há uma série de repositórios livres na internet, ou seja, são absolutamente gratuitos, que possibilitam que vocês tenham acesso a pesquisas finalizadas no âmbito da pós-graduação stricto sensu, ou seja, os mestrados e doutorados nas mais diversas áreas de construção do conhecimento. Fontes de informação podem ser divididas em 3 categorias, de acordo com a sua natureza específica. A primeira categoria são as chamadas fontes primárias, que podem ser entendidas aí como informação em suporte original, não submetida a uma interpretação ou condensação ou reorganização ou organização posterior, junto com outras obras, por exemplo. Uma informação diretamente produzida por quem é seu autor, ou instituição ou pessoa. Então, alguns autores indicam, por exemplo, que esses trabalhos de conclusão podem ser entendidos, inclusive, como fontes primárias, especialmente quando uma pesquisa realizada é uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, as fontes primárias serão autores em seus trabalhos originais, né? E não guias de publicação, dicionários, enciclopédias, etc. Então, o Murilo Cunha observa que as fontes primárias contêm principalmente novas informações ou novas interpretações ou ideias a respeito de fatos acontecidos. Alguns podem ter o aspecto de registro de observações, como, por exemplo, relatórios de expedições científicas ou relatórios finais de pesquisa, como pode ser entendido também no TCC, ou podem ser meramente descritivos, como é o caso da literatura comercial. Especialmente no campo das humanidades, no entanto, a gente tem uma outra concepção possível para a fonte primária, que é próximo de algo que eu já observei, que é o quê? A informação primordial a respeito de um determinado tema está presente em um documento original, ou em um registro original, que pode ser um documento oficial ou não oficial, uma fotografia, uma obra de arte, a entrevista concedida por alguém. Ou seja, são suportes originais de uma determinada informação que receberá tratamento por parte do pesquisador dentro daquilo que é o seu interesse de pesquisa específico. Então, há fontes primárias como matérias de jornal, por exemplo, documentos judiciais e por aí vai. Ou mesmo o acervo de uma biblioteca, pode ser uma referência que a gente possa vir a entender como uma fonte primária, entendendo ali, a leitura possível da composição daquele autor, daquele acervo, ligado a uma determinada pessoa sobre a qual a gente pesquisa. Pesquisas desenvolvidas nesse sentido já. Mas o que é mais comum de se entender como fonte primária no campo das humanidades é justamente pensar no suporte original de uma informação. Um documento, um processo, uma imagem, uma entrevista, um material audiovisual, por exemplo, também. Fontes secundárias seriam dados ou informações organizados segundo esquemas pré-determinados, que vão dar tratamento às fontes primárias, produtos de análise de fontes de informação primária, portanto, submetidos a descrição, condensação ou qualquer tipo de reorganização. Pega-se lá todas aquelas informações que estão presentes nas fontes primárias e se organiza elas segundo um determinado objetivo. Então, a gente tem revisões, dicionários, enciclopédias que fazem esse tipo de tratamento. Então, tem, por exemplo, em cima um dicionário de conceitos. Esse dicionário de conceitos, ele pega informações que estão presentes
em diversas fontes primárias e reorganiza eles dentro de verbetes, né? Um dicionário. Então, cada verbete, o verbete de conceitos, na área de ciências sociais, por exemplo, vai falar lá o que é capitalismo, né? O que é etnocentrismo, vai explicar informações relativas a esse conceito, se valendo de autores que representariam o que? Fontes primárias, nesse caso. Assim, as fontes secundárias são consideradas aquelas que contêm informações sobre documentos primários e são arranjados segundo um plano definitivo. São, na verdade, os organizadores de documentos primários e guiam o leitor até eles. Serve de guia, portanto, né, para que você possa identificar autores, por exemplo, que estão mais relacionados a um determinado conceito. Voltando a esse exemplo do dicionário de conceitos, né? Aquele conceito X ali, por exemplo, capitalismo, tem tantos e tantos autores, tais e tais, que lidam com esses conceitos. Sobre, vamos pensar aí, Marx de um lado e Weber do outro. Né? Podem ser dois dos autores indicados ali para entender as maneiras a partir das quais o capitalismo foi pensado. Fontes terciárias seria a recompilação da informação contida tanto nas fontes primárias quanto nas fontes secundárias, dentro de um critério de organização para torná-las mais acessíveis ainda aos usuários. Por exemplo, as bibliografias finais, né, ou condensados de bibliografia, com toda a lista ali de obras referentes a um tema, por exemplo, índices, resumos ou abstracts, né, poderiam ali facilitar o acesso a informações que são primárias e secundárias. Tem como função principal, portanto, ajudar o leitor na pesquisa de fontes primárias e secundárias, sendo que, na maioria, não trazem nenhum conhecimento ao assunto como um todo, isto é, são sinalizadores apenas da localização ou da indicação sobre documentos primários ou secundários, além de informação factual. Só lista, né? Muitas vezes essas informações primárias e secundárias, de forma que você possa, evidentemente, buscá-las. E aí a gente tem alguns critérios que devem ser levados em conta na escolha das fontes de informação quando a gente for pensar na possibilidade de realização de uma pesquisa. Então, dentre esses aspectos estão a clareza na apresentação e organização da informação, a coerência com os propósitos do usuário que busca, ou seja, de você mesmo, né, que está ali a caça das informações. Você tem que estruturar exatamente a ideia a respeito do que você quer buscar e a atualização e revisão constante, que são também tidos como elementos imprescindíveis. Ou seja, para algumas áreas, a atualização com relação a informações é algo fundamental. Eu acho que eu já comentei a respeito disso em alguma aula passada, que algumas áreas, por exemplo, a depender obviamente do tema, mas geralmente nas ciências duras, a gente tem sempre o ímpeto de uma corrente revisão de determinados temas e que se pede sempre, quando se realiza, por exemplo, um levantamento bibliográfico, que se leve em consideração a produção de artigos científicos publicados apenas nos últimos 3 anos. Né? Ou seja, eu não vou buscar tudo que foi publicado desde sempre a respeito de um tema, mas vou focar a minha pesquisa em um conjunto de informações que tenham sido evidentemente disponibilizadas nos últimos 3 anos apenas. Ou seja, isso me dá um grau de atualização muito grande. Levar em conta os processos de revisibilidade também de todos esses 3 tipos de fonte, né? A fonte primária, secundária e terciária. Né? Eu posso ter revisão daquilo que é, por exemplo, pensando nas fontes terciárias, eu posso ter tido um processo de revisão completa daquelas obras que são tidas como importantes para serem listadas ali. Né? Então, essas questões são interessantes para serem levadas em conta no momento de realização de uma pesquisa das informações. A escolha das fontes de informação para pesquisa em ciências humanas e sociais deve levar em conta, além da nítida vinculação ao tema que você escolher, né, especialmente a confiabilidade nas informações, nas fontes secundárias e terciárias e também nas fontes primárias, que faltou aí. Ou seja, todos os 3 tipos de fonte
é bom levar em conta, né, a maneira como organicamente a escolha, né, o caminho, vai te levar à informação mais confiável, mais eficiente possível. E aí a gente tem algumas ferramentas para fazer isso, né, para chegar até a informação. As ferramentas de busca são sistemas que fazem a indexação dos documentos, juntam esses documentos, né, a partir de determinados elementos e os apresentam para a gente. Essa é uma forma como é feita a indexação, né? Ela é realizada de maneira a influenciar diretamente na quantidade e na qualidade do resultado da busca que é operada, né? Existem diferentes mecanismos de busca em diferentes buscadores de informação. As ferramentas de busca mais sofisticadas utilizam programas de indexação que são denominados como robôs ou como spiders, que periodicamente vão vasculhar, no caso, a internet em busca de novos documentos a serem indexados no seu banco de dados, atualizam endereços, né, os links que tenham mudado e deletam aqueles que estão inoperantes, né, sem nenhum documento, por exemplo. A gente vai falar mais para frente do Google Acadêmico, por exemplo, ele faz justamente isso. Ele faz a prospecção, né? Ele tem um radar que busca os novos trabalhos que estão disponíveis, traz para você o link, né? Organiza essa informação por data, por local de publicação, por idioma, né? Para te entregar. E você pode refinar essa busca, como a gente também vai ver mais à frente. Então, quando a gente vai realizar efetivamente a busca, temos que saber pelo menos 3 coisinhas. O que vai ser pesquisado, como vai ser pesquisado e onde nós vamos pesquisar. Essas 3 pesquisas são, né, essas 3 perguntas para pesquisa são essenciais para a gente ter um resultado mais efetivo, né? Ou seja, saber direitinho o assunto, saber as estratégias para a realização da pesquisa e onde vai implementar essas estratégias, né? Ou seja, qual buscador você vai usar, ou qual base de dados você vai efetivamente consultar. Então a gente tem algumas estratégias aí, tais como o uso das chamadas palavras-chave, ou descritores, né? Ou também termos de busca. Então a gente pode utilizar palavras que estão diretamente ligadas ao interesse de pesquisa, de forma a atrair, né, apenas resultados que tenham correlação com aquilo que é o nosso objeto, aquilo que é o nosso assunto, melhor dizendo, nosso tema. Então, as palavras-chave devem representar sempre o assunto da melhor maneira possível, que se pretende pesquisar ali. Então, eu quero saber algo a respeito da sociologia do corpo, então eu tenho que entender que 2 palavras essencialmente têm que aparecer na minha busca, que é sociologia e corpo, né? Parece óbvio. Quando as palavras são combinadas, no entanto, aumentam a especificidade da pesquisa e os resultados obtidos devem ser mais precisos. Muitas vezes, quando a gente utiliza artifícios como esse que está aparecendo aí agora, que são as aspas. As aspas, elas tendem a fazer o quê? Trazer resultados que sejam imediatamente iguais àquilo que foi digitado dentro delas, entre cada aspa. Entende? Então, sociologia do corpo feminino. A busca vai trazer como resultado elementos de informação que tragam exatamente sociologia do corpo feminino. Esse tema. Então, a gente viu aqui o que, pensando no como, o meio de pesquisar, de especificar, ao sistema de busca que se escolheu, pode ser o Google Acadêmico, pode ser outro sistema, a gente sempre tentar fazer combinações de termos, ou seja, de descritores ou palavras-chave que representem a informação pretendida para chegar a uma recuperação bem-sucedida, ou seja, algo muito mais próximo àquilo que se deseja. Elementos mais completos, né, que podem te proporcionar informações mais preciosas, informações mais confiáveis, inclusive. Cada serviço de busca, no entanto, possui suas próprias regras e prioridades. Então, eu posso ter um serviço de busca que me traz resultados, por exemplo, a partir de um determinado critério de relevância. Então, eu digitei ali sociologia do corpo feminino e o buscador vai dar para mim um resultado que se refere aos artigos que são mais citados.
Outro pode ter como critério primeiro os mais recentes. Outro pode ter como critério para ordenação ali dos resultados, aqueles que são mais acessados, que são mais clicados. Enfim, a gente pode ter diferentes critérios. Uma busca para ser bem sucedida, portanto, vai depender da observância dessas regras que cada buscador tem, né? Da maneira como você pode, inclusive, maleá-las, ou seja, manipulá-las ali. Muitos buscadores te dão essa possibilidade, restringir a um determinado período de tempo, a um lugar, a uma linguagem, a toda essa possibilidade, né? E muitas vezes a gente descobre como fazer isso no botãozinho lá, ajuda, help, né? Vai estar essa possibilidade para a gente. Então, aí uma imagem do Cielo, que é um dos repositórios mais conhecidos, né, um dos indexadores mais conhecidos. E a gente vê ali, né, na versão dele para português, tem ali o botãozinho ajuda, né? E aqui embaixo já está ali ajuda, escritinho. Se digitou ajuda, vai para o trecho ali do texto que vai te indicar exatamente como utilizar esses recursos. Então ele indica aí, né, que a interface do Cielo proporciona acesso à coleção de periódicos através de uma lista alfabética de títulos ou por meio da lista de assuntos, ou ainda através do módulo pesquisa de títulos dos periódicos, por assunto, pelos nomes das instituições que publicam e pelo local de publicação, ou seja, te dá os elementos de como ele organiza a informação. A interface também propicia acesso aos textos completos dos artigos através do índice de autor, índice de assuntos, por meio de um formulário de pesquisa de artigos, que busca os elementos que compõem, tais como autor, palavra do título, assunto, palavras do texto e ano de publicação. Então, vocês podem utilizar na busca, dentro do buscador do próprio Cielo, todos esses elementos, né? Autor, palavras que compõem o título, o assunto em si, palavras do texto e o próprio ano de publicação. Vocês podem, inclusive, delimitar. Eu quero, né, que venham publicações que estejam relacionadas a um assunto X, que foram publicadas do ano tal até o ano tal. Então, aqui, por exemplo, diz ainda, né, clique nas opções marcadas nos links lá do topo da página para ter acesso às páginas correspondentes. E se a gente volta aqui, a gente vê os elementos de busca aqui em cima, né? Você tem aqui, ó, periódicos, lista alfabética ou lista por assunto, pesquisa por títulos. Nos artigos, especificamente, lista de autores, índice de assuntos, pesquisa de artigos. Clicou aqui, vai te levar ao elemento que vai possibilitar a realização das buscas a partir da possibilidade de refinamento. Então é interessante pensar essas possibilidades que são oferecidas no caso aqui pelo Cielo, né, que é um dos mais populares entre nós, repositórios ou indexadores. Os operadores booleanos são outra estratégia interessante, né? Essa estratégia permite que a busca realizada por você tenha um resultado mais preciso ainda. No sistema de ajuda de cada ferramenta, pode haver informações que indicam como você pode utilizar a busca booleana. Muitas vezes alguns sistemas já trazem ali o seu buscador, no seu buscador elementos nítidos da busca booleana, sobre a qual a gente vai falar aqui, né, que é a combinação de expressões e símbolos. Então, por exemplo, and, que é ir em inglês, or, que é ou, and not, não, e também o uso de parênteses, pode ser elementos que combinados, né, podem te trazer resultados mais específicos, resultados mais, digamos assim, apurados a respeito do processo de busca, a respeito do tema que você está buscando. Então, o uso das expressões e dos símbolos traduz bem a estratégia da busca booleana. Né? As aspas, faltou as aspas, né? A gente tem, para além do and, o or, o and not e o parênteses, as aspas, que eu indiquei inclusive em slide anterior, né, que mostrava lá a expressão entre aspas. Então, pensando aqui, como primeiro elemento, as aspas em si, elas são utilizadas para que a ferramenta de busca, seja ela qual for, interprete os termos como uma frase inteira, juntinho.
recuperando documentos que tragam exatamente o conteúdo dessa frase. Então, no exemplo, eu coloquei, entre aspas, relações étnico-raciais. O buscador vai fazer o quê? Trazer tudo que tenha essa frase exata. Tudo que esteja dentro das aspas. Ok? O sinal mais informa a ferramenta de busca que ela deve recuperar todos os documentos que obrigatoriamente contenham todas as palavras precedidas pelo sinal. Né? Ou seja, mais antropologia, mais indígena, mais religião. Ou seja, tudo que tenha, né? No caso aí, palavras que são precedidas pelo sinal, vai vir no resultado da sua busca. O uso do sinal de adição. A gente também tem a possibilidade do sinal de subtração, né, ou menos. Né, o sinal de exclusão deve ser utilizado antes de uma palavra ou frase para informar ao programa de busca que ele não deve incluir os documentos que contenham a palavra ou frase. Então, por exemplo, aí está tecnologia mais educação menos avaliação. Então, a avaliação não virá. Então, óbvio que eu joguei essas palavras aqui, mas a gente pode pensar em outros arranjos em que essa terceira frase, essa terceira palavra, perdão, ela pode ser muito comum em associação com as outras duas, mas você quer ela fora. Então, você quer uma busca ainda mais refinada nesse sentido. O uso do asterisco também é algo comum. Ele é utilizado para solicitar ao motor de busca de qualquer buscador que traga todas as palavras que contenham a parte inicial ou final da palavra. Então, ele completa, né? Então, por exemplo, produção, ou no caso, no final, né? A palavra aí pela metade, só produz, ela pode recuperar produção, produzido, produto. Para quem é da área de, não é o nosso caso aqui, mas da área de química ou biologia, o termo aldeído, ele tem, né, outros componentes. Então, um asterisco colocado no início pode trazer outras palavras, formaldeído, acetaldeído, ou outras mais. E a gente tem os sinais combinados, portanto, a gente vai depois olhar os booleanos, da AND, OR, como é que eles são também combinados. O uso de sinais pode ser combinado e esses devem ser utilizados de forma sempre lógica, sempre relacionada àquilo que pode de fato ser o tema tratado nos resultados possíveis. A primeira palavra da frase deve ser sempre a de inclusão, né? E se houver exclusão, portanto, ela deve ser a última. Então, inteligência artificial menos redes neurais. Nesse caso aí específico, a ferramenta trará como resultado uma lista de documentos que tenha só inteligência artificial, excluindo redes neurais artificiais. Então, você pode partir do pressuposto, como eu disse anteriormente, que boa parte dos artigos publicados em um determinado momento discutem inteligência artificial associada a redes neurais artificiais. Então, você vai pensar naquilo que não fez justamente essa articulação. Os operadores booleanos que já foram mencionados, eles são derivados da teoria de conjuntos e são de uso universal, teoricamente para qualquer buscador, para recuperar informações. Eles são utilizados nas buscas para possibilitar ampliação ou restrição ou mesmo refinamento dos resultados possíveis. E aí vamos finalmente a esses elementos. Então o AND, né, traz como resultado da pesquisa páginas que possuam obrigatoriamente todas as palavras ligadas a esse operador. Então, pesquisa e ética. Então, notem que pesquisa está entre aspas, ética está fora. Né? O resultado, portanto, será uma lista de todos os resultados com pesquisa que também tenham a palavra ética. Essa ética em pesquisa, ou ética e pesquisa, etc. O não, né, o not, o uso dos operadores and not traz como resultado da pesquisa páginas que possuam a palavra que precede esse operador, que é o AND, e excluam as palavras que sucedem o operador not. Então, eu quero a primeira e não quero a segunda. Então, produção acadêmica and not ética. Ou seja, tudo que venha com produção acadêmica e não tenha ética,
no meio. Então, está aí o resultado da pesquisa, será todos os documentos que possuem expressão ética, mas que não contenham a produção acadêmica, e não contenham a palavra ética. O OR, né, traz como resultado da pesquisa documentos que possuam tanto a palavra como as outras ligadas por esse conectivo. Então, é ou, né? Então, posso ter produção acadêmica ou ética. Então, o resultado sempre vai ser o quê? Se eu utilizar o OR. Né? Documentos que possuam produção acadêmica e a palavra ética não vai ser necessariamente no mesmo documento. Vai ser uma coisa ou outra. Vai vir um número maior de resultados, portanto, né? Associados às duas palavras que foram utilizadas como descritores. Os parênteses, né, são utilizados para agrupar várias palavras ligadas aos conectivos, né? Esses que foram mencionados. O and, o or e o not. Então, sociologia, and, entre parênteses, relações sociais, or, sociabilidades. Então, é uma das possibilidades de realização da busca nesse sentido, pelos chamados buscadores booleanos. E aí a gente tem um conjunto de buscadores, dentre aqueles que são mais comumente utilizados entre nós. O Google Acadêmico, o Cielo, a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações e a Scopus. Né? O Google Acadêmico e o Cielo, de fato, são os mais conhecidos, talvez, mesmo por aquelas pessoas que acabaram de desembarcar, né, no mundo acadêmico. O Google Acadêmico é uma variação do Google, né, especificamente moldada para realizar buscas da produção acadêmica. Artigos, livros, capítulos esparsos por aí, teses e dissertações, além dos TCCs. Então, é uma boa possibilidade de busca, porque, inclusive, ele traz resultados que estão em outras bases, como a Cielo. Então, essa é uma especificidade interessante do Google Acadêmico. O Cielo, ele traz ali, né, um conjunto de informações que estão restritas àquelas revistas que estão indexadas a ele, ou seja, que são publicadas a partir dele, ou por ele. Então, ele tem uma restrição maior. Então, a gente pode pensar que a pesquisa do Google Acadêmico pode representar, em um primeiro instante, possibilidades de resultado mais amplas, né? Lembrando que deve-se pensar, inclusive, em outras questões, como, por exemplo, eu quero refinar muito a minha busca, eu vou realizar a busca, portanto, em apenas um indexador, em apenas uma base de dados, que é o Cielo. E aí eu vou contar apenas com aquelas revistas que fazem parte da base do Cielo, levando em consideração que todas elas só estão presentes ali porque elas passaram por um determinado critério de qualidade para serem pesquisadas, etc. Então, essa pode ser uma questão levantada por alguém, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma pesquisa simples realizada no Google Acadêmico, também chamado de Schoola. Simples, só joguei letramento acadêmico, que é uma das questões aqui discutidas na disciplina, e a gente tem aqui os resultados, né? Notem que aqui as publicações elas estão identificadas primeiramente com aquilo que seriam os seus títulos, com a sua autoria, com o seu ano de publicação, com o lugar onde foram publicados. A gente tem, inclusive, aqui a indicação de uma publicação da base de dados do Cielo, na Revista Brasileira de Linguística, né, de Linguística Aplicada, publicação do ano de 2010, com identificação de autoria, né, da base de dados, ou seja, dá acesso para a gente ao PDF direto, é escrita nas práticas acadêmicas, e aqui vem um pedacinho do resumo. Ele dá para a gente no resultado um pedacinho do resumo. Faz isso com todos. E ele faz outra coisa interessantíssima. Indica para a gente o número de citações que foram captadas pelo buscador. 79 citações, 23 citações, 21, 134 citações. Então, elementos que podem ser considerados, inclusive, por quem está realizando a busca,
para identificar quais seriam aqueles artigos a serem lidos primeiro, aqueles que seriam considerados. Né? Obviamente você tem que realizar uma primeira leitura, tem que elaborar uma estratégia de leitura. A gente discutiu a respeito disso logo lá nas primeiras aulas, inclusive. Né? Mas aqui é interessante a gente pensar que é possível modificar isso aqui. A gente pode classificar por relevância, que é o caso aqui. O Google vai levar como índice de relevância a quantidade de citações, né? E de cliques, ou seja, de acessos que há aqui, não apenas citações, mas de acesso. A gente pode tentar investigar, inclusive, é um exercício legal, ver o que o Google considera ser relevância. Vocês vão ver lá que é uma questão que leva em consideração os acessos mais as citações, mas a gente pode mudar por data ou classificar um balizamento temporal aqui, se a gente quer as publicações só de 2020 ou desde 2016, ou um período específico, isso é possível. Se a gente quer, por exemplo, pesquisar apenas as páginas em português, ou incluir páginas em outros idiomas, né? Que é o caso aqui, em qualquer idioma. Se aqui a gente vai incluir patentes e incluir citações, ou se a gente vai retirar citações e patentes para receber apenas as referências completas. Né? A possibilidade de ter aqui o link que nos leva até essa publicação especificamente. Ou seja, aqui a gente tem possibilidades muito interessantes de realizar a busca, levando em conta que essa busca simples que eu realizei aqui, ela pode ser alterada justamente com estes elementos aqui. Né? O uso dos sinais e o uso dos operadores booleanos é perfeitamente possível aqui nessa busca. Né? Eu poderia ter colocado aqui entre aspas. Eu poderia ter usado o AND. Eu poderia ter usado outros elementos dentre aqueles que foram aqui mencionados para também ajudar no processo de refinamento dessa busca. Ok? Então, essa é uma das possibilidades interessantes para se pensar em relação ao processo de busca de maneira geral, quando vocês forem investigar, né, informações a respeito de um determinado tema sobre o qual vocês querem, por exemplo, iniciar uma pesquisa. As referências utilizadas para hoje foram basicamente essas: Murilo Bastos da Cunha, a Edna Lúcia da Silva e a Estera Menezes, para essa discussão a respeito das fontes. Na segunda-feira nós iremos discutir um artigo da professora Débora Diniz, em coautoria com outra pesquisadora, com a Ana Terra Mejia Munhoz, a respeito da cópia e do pastiche que formam o plágio da comunicação científica. O que é legal é que elas discutem essas questões relativas ao universo das ciências humanas e sociais, então, portanto, se aproximam bastante daquilo que é o nosso objeto de discussão aqui, né? A Débora Diniz é uma conhecida antropóloga brasileira, então isso já dá uma boa medida da condução dessa discussão, que vai se aproximar bastante daquilo que são as vicissitudes aqui da nossa disciplina. Ok? No mais, como sempre, eu peço encarecidamente que vocês deem um feedback a respeito da aula, bem como das anteriores, se está fluindo, se não está, como a coisa tem acontecido, para que a gente tenha sempre um diálogo profícuo e, né, questões que porventura possam poder ser melhoradas, né, que possam melhorar, elas de fato sejam conduzidas para que haja essa melhora de maneira mais eficaz possível. Ok? É isso. Um grande abraço para todo mundo. Espero que estejam se cuidando e também cuidem das pessoas que vocês gostam. Fiquem bem aí, pensem nessas questões, exercitem um pouco daquilo que foi mostrado aqui, se possível, né? Elaborem algumas buscas por curiosidade mesmo no Google,
o Google Acadêmico ou mesmo no sistema do Cielo, para que vocês possam pensar questões que já estejam aguçando vossa curiosidade, né, e ali receber indicações que possam ser interessantes para aprofundamento do conhecimento a respeito de temas que sejam de seu interesse. No mais, na terça-feira a gente se encontra. Um grande abraço, tchau, tchau.